Um nerd fã de histórias em quadrinhos resolve aplicar em seu próprio corpo o material genético de uma aranha. Através disso, ele desenvolve habilidades extraordinárias e sobre-humanas. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme A Maldição da Aranha, de 2001. Então preparem-se, é hora do recap! Na periferia dos Estados Unidos, Quentin vive todos os dias uma rotina monótona e sem graça. Ele mora em um pequeno apartamento com seu cachorro Thor. Naquela manhã, o rapaz de apenas 23 anos sai para mais um dia de trabalho. Ele é segurança de um laboratório de pesquisa localizado em uma universidade. Enquanto caminhava para sair do prédio, ele encontra sua vizinha Stephanie, uma jovem enfermeira por quem ele sempre foi apaixonado, mas nunca revelou isso a ela. Na rua, os dois jovens são parados por uma dupla de vândalos que os ameaçam e tentam a todo custo intimidá-los. Quentin tenta controlar a situação com uma conversa amigável, mas Stephanie toma o controle e confronta os dois arruaceiros, e dessa forma ela segue seu caminho ao lado de seu amigo. Quentin se sente oprimido por não conseguir confrontar os dois valentões, e ainda pior por sua amiga ter feito isso em seu lugar. Em seguida, os dois vizinhos se separam e seguem para seus respectivos empregos. Entretanto, Quentin vai até uma loja de quadrinhos antes de ir para o trabalho. Ele é um grande fã de HQs. O rapaz fica fascinado com os novos itens colecionáveis que chegaram na loja. Se tratava de uma action figure do seu herói favorito, o Vingador Aracnídeo, e a primeira edição de sua HQ. O protagonista é amigo do vendedor e assim consegue um bom desconto para levar os produtos. Quentin mais tarde chega ao seu trabalho. Ele e seu parceiro Nick são os responsáveis pela segurança do local. Eles possuem uma amizade bem próxima e o velhote aconselha Quentin sobre as atitudes que o garoto deveria tomar a respeito de Stephanie. A dupla realiza várias rondas durante todo o dia pelo prédio e enquanto fazem isso, observam atentamente o trabalho dos cientistas. Através das janelas, eles percebem que vários experimentos envolvendo aranhas começaram a ser desenvolvidos no laboratório. Durante o expediente, Nick questiona o motivo pelo qual Quentin gostava tanto de ler histórias em quadrinhos. Afinal, para ele, aquilo deveria ser lido apenas por crianças. O protagonista responde que admira seus heróis e ao ler cada história, se coloca no lugar de cada um deles, pois tenta imaginar como seria ter um superpoder. Ao final de mais um dia de trabalho, Nick pede que Quentin faça a última ronda sem ele. O velhote fez isso para que pudesse beber um pouco ainda no horário de trabalho. Algum tempo depois, o senhorzinho observa pelas câmeras de segurança que um ladrão entrou no prédio e estava fazendo um cientista de refém. Nick age rapidamente e vai até o local. O protagonista retorna para a sala de monitoramento e ao olhar pelas câmeras percebe que seu amigo havia sido rendido por um criminoso. Ao chegar próximo à sala onde o ladrão estava escondido, Quentin é surpreendido por dois policiais que foram chamados para controlar a situação de ameaça, porém o garoto acaba mais atrapalhando do que prestando suporte. Vários tiros são trocados dentro da sala de laboratório, danificando todo o ambiente. Após a rajada de tiros cessar, Quentin entra no local com outro policial e percebe que todos foram baleados, inclusive Nick não sobreviveu aos graves ferimentos. Mais tarde, Quentin é confrontado por um dos policiais, dizendo que devido ao garoto tê-lo atrapalhado no momento do confronto, o seu parceiro acabou perdendo a vida. O homem desfere socos e chutes no garoto, mas é detido rapidamente com a chegada do detetive Jack Grillo. O velhote diz que precisará entrevistar Quentin sobre o ocorrido. No entanto, antes a sua missão é descobrir o que o ladrão desejava roubar do laboratório. Poucos minutos depois, uma dupla de jornalistas chega até o local para conseguir informações. Um deles percebe que existia uma aranha fugitiva na sala de experimentos. O homem age por instinto e rapidamente pisa no animal. O protagonista pede que o jornalista não faça aquilo, mas já era tarde demais. Para surpresa de todos, a aranha que havia sido pisoteada continuou andando normalmente como se nada tivesse acontecido. Quentin em seguida é retratado nos jornais como responsável por atrapalhar a polícia. Ele perde seu emprego de segurança no mesmo dia, mas antes de ir embora, o garoto observa que na sala do crime, uma máquina estava funcionando e dentro dela havia o material genético de uma aranha. O protagonista entra no local e em seguida aplica o composto do aracnídeo nas suas veias. Em poucos segundos ele começa a sentir uma sensação completamente estranha e seu corpo começa a realizar movimentos impulsivos.
Já de noite, Quentin conseguiu chegar em casa, mas está completamente atordoado em sua banheira, coberto por vários cubos de gelo. Na manhã seguinte, Stephanie sente a falta do seu vizinho ao sair do seu apartamento, mas resolve ignorar e seguir sozinha para o trabalho. A jovem volta à noite e encontra a matéria do jornal e entende o que aconteceu com Quentin. Ela vai até o apartamento do garoto e descobre que a porta não estava trancada. Ao entrar sorrateiramente, percebe que o despertador do garoto estava tocando sem parar e o lugar estava uma completa bagunça. O cachorro de Quentin indicava que havia algo errado no banheiro. Ao entrar no local, ela não vê seu vizinho em lugar nenhum, mas logo em seguida, Quentin aparece rapidamente atrás dela. Stephanie se assusta e diz que está preocupada com seu amigo. Ela percebe que o garoto estava com alguns ferimentos, então resolve ajudá-lo. Na sala de estar, o protagonista afirma para sua amiga que a partir daquele dia tudo seria diferente. Ela não entende muito bem o que ele quis dizer com isso e apenas segue tratando de suas feridas. Stephanie encontra no braço do garoto um furo e deduz que havia algo errado com Quentin. Entretanto, ele afirma que aquilo foi apenas um ferimento que sofreu enquanto estava no laboratório. No dia seguinte, Quentin acorda com uma fome incontrolável. Ele devora todos os tipos de carnes que haviam em sua casa em apenas uma refeição. O garoto, agora desempregado, vai até um bar das proximidades. No local, ele observa que o policial que o agrediu estava bebendo e conversando com uma mulher. O protagonista chama o dono do estabelecimento para obter algumas informações, mas é alertado para não tentar se aproximar do homem. O barman revela que aquele policial pode ser um enorme problema para aqueles que tentam se aproximar. Ele também diz que a mulher que estava ao seu lado é Trixie Grillo, a esposa do detetive Jack Grillo. Quentin continua a ouvir e descobre que alguns meses atrás, Jack participou de uma missão com seu parceiro. Durante a operação, seu companheiro perdeu a vida ao confrontar um ladrão e Jack não conseguiu fazer nada ao ver aquela cena. Desde esse dia, a sua moral entre os policiais é a mais baixa possível, pois ele foi taxado como um covarde que deixou seu parceiro ser eliminado diante dos seus olhos e não fez nada. Nesse instante, o detetive entra no estabelecimento e avista sua esposa com um policial. Ele caminha até ela calmamente e pede que vá para casa, afinal já havia bebido demais. Trixie o confronta junto com o policial Williams, mas acaba indo embora junto de Jack. Quentin aproveita que o homem já estava sozinho e vai em direção a ele, mas outra mulher senta na mesa e atrapalha todos os seus planos. Ainda naquela noite, Stephanie está voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Ela entra no seu prédio e sobe até o seu apartamento. Entretanto, ela estava sendo observada por uma figura desconhecida. A garota caminha até a sua porta, mas no meio do percurso é atacada por um ladrão. Ele tenta feri-la, porém a mulher revida com chutes e acerta um golpe no rosto do criminoso com seu chaveiro, o ferindo superficialmente. Ainda assim, o ladrão tenta nocauteá-la e consegue fazer com que ela fique inconsciente por um breve momento. Quentin voltava para casa após sair do bar e, ao encostar suas mãos na parede do prédio, sente vibrações estranhas, como se uma pessoa estivesse se debatendo. O garoto sobe rapidamente os degraus e encontra sua amiga no chão. O protagonista avança em direção ao ladrão e o arremessa para longe. Após fazer isso, Quentin pula pela janela e se esconde em um beco próximo ao prédio. Stephanie estava pouco consciente, não conseguiu observar quem a salvou naquele momento. Minutos depois, a polícia chega até o local e tenta descobrir quem foi o responsável por eliminar aquele criminoso que estava sendo procurado há tanto tempo. Stephanie revela ao detetive que não conseguiu identificar quem a salvou, pois estava com a visão turva. Quentin sobe as escadarias do edifício e, ao ser questionado por um policial, ele diz ser um morador local. O protagonista reencontra sua amiga e imediatamente lhe conta tudo o que aconteceu naquela noite. Na mesma noite, Quentin comemora o seu primeiro ato heróico como um verdadeiro super-herói. Ele deseja de todas as formas se assemelhar ao máximo com o Vingador Aracnídeo. Ele percebe que sua força é extraordinária e com ela poderá derrotar qualquer um. A fim de proteger Stephanie de todo o perigo, ele instala uma câmera escondida no corredor do seu apartamento para monitorar qualquer ameaça. Entretanto, seus poderes tinham um lado negativo. Sua alta sensibilidade a vibrações e sua incrível audição o fazem ouvir todos os movimentos que acontecem no prédio onde mora, desde pessoas andando, móveis sendo empurrados e o som que seu próprio cachorro faz com a língua. No dia seguinte, ao olhar pela sua câmera secreta, percebe que Stephanie estava com algumas caixas do lado
de fora do apartamento. Ele rapidamente vai até ela para perguntar o que estava acontecendo. A garota diz que está organizando algumas coisas e precisará levar algumas caixas até o porão. Quentin faz questão de acompanhá-la até o local para sua própria segurança. Enquanto caminhavam, os dois vândalos que andavam por aquelas redondezas resolvem novamente afrontar os dois vizinhos. Porém, o protagonista dessa vez demonstra sua força sobre-humana. Os dois valentões se sentem ameaçados ao serem desafiados daquela forma e fogem do local. No porão do prédio, Stephanie diz que seu amigo mudou completamente, afirmando que ele não parecia ser o mesmo cara de alguns dias atrás. Quentin responde que tomou uma ação contra os valentões porque ainda está preocupado pelo que aconteceu na noite anterior. Ele afirma que todas as pessoas precisam de alguém para protegê-las do mal. Nesse momento, o protagonista resolve declarar o que sente por Stephanie, mas uma das caixas se rompe e várias histórias em quadrinhos caem no chão. A garota se sente envergonhada, pois aquilo era apenas uma recordação do seu passado. Ela não lia mais HQs. Quentin responde que aquelas eram histórias incríveis e ela não deveria se envergonhar por isso. No dia seguinte, o protagonista vai até a loja de quadrinhos e até mesmo o dono percebe o comportamento estranho do seu fiel cliente. Quentin revela que ganhou superpoderes como os de um super-herói, mas o atendente acha aquilo uma completa estupidez. À noite, o protagonista tenta se alimentar, mas percebe que nenhum tipo de comida está satisfazendo a sua fome. Apesar de achar aquilo estranho, resolve ignorar a situação e ir dormir. No meio da noite, o garoto acorda suspenso no quarto. Ele observa que uma teia saiu do seu corpo e o prendeu ao teto do seu apartamento. Quentin acha aquilo estranho e rapidamente tenta se soltar. Ele realiza alguns movimentos bruscos e logo em seguida cai no chão, rompendo ao meio a teia que o ligava ao teto. Ao se levantar, percebe que esse poderia ser o seu novo poder. O jovem se concentra e realiza uma pressão sobre seu corpo. Ele consegue disparar uma grande quantidade de teia. O protagonista testa sua nova habilidade nos móveis do seu quarto e até mesmo em seu cachorro, mas ao se aproximar de Thor para soltá-lo, sente os batimentos do seu cachorro e aquilo traz a sensação de fome novamente. Quentin não faz ideia de como acabar com a fome instável do seu corpo. Ele sai desnorteado do seu prédio e corre pelas ruas sem rumo algum. Ao vagar por um longo tempo, o garoto encontra um mercado e, sem pensar duas vezes, entra no local. Enquanto isso, a funcionária do mercado estava discutindo com um homem. Quentin age prontamente e, ao se aproximar do suposto criminoso, o arremessa com uma força sobre-humana nas prateleiras do mercado, deixando o sujeito completamente inconsciente. O rapaz diz que a mulher já não precisava se preocupar e que estava salva. Entretanto, a funcionária revela que aquele era o seu namorado e tenta desesperadamente ligar para a polícia e pedir ajuda. Quentin a impede de fazer isso e assusta a mulher, que tenta fugir do local. O protagonista então realiza um disparo de teia na funcionária e com isso a imobiliza no chão. Nesse instante, as suas mãos começam a passar por uma transformação assustadora, se tornando uma verdadeira garra-aranha. O garoto, ao ver aquilo, resolve se esconder. Nesse momento, o policial Williams chega até o local e percebe que a funcionária da loja estava coberta por uma espécie de teia gigante de aranha. Ao tentar soltá-la, Quentin sai do seu esconderijo e o ataca. Na manhã seguinte, Thor vai até o apartamento de Stephanie. Ela encontra o cachorro na porta e com ele havia uma carta. Quentin escreveu que sua amiga deveria tomar conta do seu cachorro por um tempo até ele melhorar. A mulher não entende o que está acontecendo e vai até a porta do apartamento do rapaz para tentar ajudá-lo de alguma forma. Porém, o protagonista não responde, apenas observa Stephanie pela sua câmera de segurança enquanto algo se movimenta dentro de seu corpo. Na loja onde ocorreu todo o crime, os policiais e o detetive Jack encontram o corpo de um homem que teve toda sua força vital drenada, ficando em um estado mumificado. Eles deduzem que antes de perder a vida, o mesmo homem foi arremessado para um lugar com uma incrível força. As autoridades também encontram várias teias de aranha pelo local e não fazem ideia de como isso se liga ao crime cometido. O detetive Jack também encontra um pequeno broche com o nome do oficial Williams e pede que façam exames genéticos para descobrirem se ele esteve no local. A funcionária da loja estava em pânico com o que viu. As autoridades não conseguem interrogá-la, pois ela apenas menciona um homem com garras de aranha que disparava teias. Diante disso, os policiais acreditam que ela está sob o efeito de substâncias ilícitas. Em seu apartamento, Stephanie resolve novamente tentar ajudar seu amigo de alguma forma, mas ele não responde nenhum de seus chamados. O garoto sente fortes dores em sua boca e, ao ir até o banheiro para ver o que estava acontecendo, percebe que sua transformação está cada vez mais bizarra. De sua boca saem presas grotescas. Ele se sente horrível com sua aparência e pede que sua amiga vá embora, pois ela não entenderia a situação pela qual estava passando.
passando. No dia seguinte, Quentin acorda surpreso, pois suas presas não estavam à mostras. Ele entende que pode controlá-las, mas não por muito tempo. Stephanie estava em seu apartamento e começou a ouvir seu amigo quebrando várias coisas, gritando que estava com fome. Na mesma noite, os vândalos que sempre criavam confusões no bairro estavam nas proximidades do condomínio. Eles ouviam a voz de Quentin vindo do porão. O garoto chamava a atenção deles com vários insultos. A dupla se irrita ao ouvir aquilo e segue para confrontá-lo, porém os arruaceiros nunca mais foram vistos andando pelas redondezas a partir daquele dia. Na manhã seguinte, o detetive Jack vai até o prédio e recolhe um pedaço da teia que estava no local. Ele leva a amostra para um laboratório de pesquisas para conseguir mais informações. Nesse lugar, ele conversa com um dos cientistas sobre essa criatura que possui uma força estrondosa e consegue produzir uma grande quantidade de teia. O pesquisador revela que as aranhas possuem uma espantosa regeneração, velocidade e força. Segundo ele, essas características seriam muito bem aproveitadas por outros animais com uma fusão genética. Entretanto, esse experimento nunca foi aplicado em humanos, pois trariam consequências severas. À noite, Quentin vai até a loja de quadrinhos para conseguir mais informações. O dono do estabelecimento se assusta com a aparência grotesca de seu cliente. O rapaz pergunta se existe alguma forma de deter o Vingador Aracnídeo. O homem responde que seu único ponto fraco é o coração, pois essa se tornou a sua única parte humana. Quentin agradece pela informação e rapidamente desaparece na escuridão da noite. O detetive decide ir até o apartamento do garoto para conseguir mais informações sobre aquele caso bizarro, mas não obtém resposta alguma. O protagonista seguia escondido em sua própria casa e sua transformação avançava cada vez mais. O detetive Jack resolve inspecionar o porão novamente, dessa vez invade o lugar. Sua esposa Trixie estava o seguindo naquele dia. Ela deseja saber o que havia acontecido com o oficial Williams. Jack escuta uma voz estranha e inesperadamente encontra o policial Williams. O homem diz que ele ainda não havia perdido a vida por pura sorte, pois as demais vítimas tiveram um destino bem diferente. Jack percebe que vários corpos estavam pendurados por teias e todos apresentavam características de mumificação. O detetive tenta libertar o oficial das teias com uma faca, mas o Williams diz que já é tarde demais. O homem, ao conseguir usar uma de suas mãos, pega sua arma e dispara contra si mesmo. Nesse momento, Trixie grita por socorro, pois alguma coisa a atacou. Jack sobe novamente as escadas e procura por sua esposa. Ele encontra a mulher atordoada no chão. A criatura misteriosa consegue escapar do local pelas paredes e entra no prédio. Stephanie estava chegando em casa. Ela se prepara para abrir sua porta, mas é surpreendida por uma criatura bizarra que estava no fim do corredor. O monstrengo realiza um salto e fica frente a frente com a garota. Dessa forma, ela consegue observar que aquilo era seu amigo transformado em uma aranha, com garras e presas saindo do seu corpo. E Stephanie grita por socorro ao ser capturada. O detetive Jack vai até o prédio, mas percebe que não há mais ninguém naquele local. Por uma das janelas, ele percebe uma movimentação estranha em uma casa abandonada. Rapidamente, ele vai até o lugar para investigar. Lá, ele encontra Stephanie aprisionada por várias teias de aranha. Ela pede a todo momento que o detetive não machuque Quentin. Nesse instante, a criatura surge no local e pede que o homem atire em seu coração. Jack tenta não atacar de nenhuma forma, afinal ainda havia um pouco de humanidade no garoto. Ao perceber isso, Quentin finge atacar Stephanie. Ele salta em sua direção e força o detetive a disparar inúmeras vezes. Na teia de aranha, Stephanie agradece por Quentin tê-la protegido esse tempo todo. O garoto, grande fã de heróis, dá seu último suspiro e falece ao lado de sua amada. Algum tempo depois, o dono da loja de quadrinhos está vendendo a action figure de um novo personagem, o Quentin Aracnídeo. Galera, o que vocês fariam ao receber os poderes e habilidades de uma aranha? Usariam seus poderes para si próprios ou para ajudar os outros? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!